Partir pro Voz na Lata? Voz na Lata! É isso aí! Ei, na hello! lata! Tudo bem, Lu? Tudo ótimo! Vocês estão bem? Nós estamos ótimos, nós queremos dicas pra voz agora que o tempo mudou, né, Lu? Pois é, o tempo mudou e é a hora que a avó dá dica, né? É, a hora que a avó fala, leva o agasalho, toma aquele chazinho. Pois é, olha, eu coloquei não toma lá. gelado. Não toma gelado, não põe o pé no chão, né? Todas as dicas da vovó, né? É isso aí, ó, cachecolzinho. Sabe o que a minha né? avó falava pra mim, Luana? Ela falava assim, boca aberta não entra mosquito. Não, em boca fechada não entra mosquito. É, isso aí. Olha o que É eu fiz verdade. aqui. Estou abrindo a boca aqui. Eu toda engoli semana. mosquito muito quando criança, viu? A minha boca é pequena, né, gente? Vocês sabem que a minha boca é pequena, né? Eu coloquei nas redes sociais para as pessoas me contarem, né? O que sua avó falava pra você? E aí surgiu umas coisas como essa, assim, ó, boca fechada não entra mosquito, né? E foi bem legal que algumas pessoas colocaram, ó, minha avó sempre falou pra eu falar baixo. Achei legal, né? Minha avó nunca falou pra eu falar baixo. A minha falava, porque eu falo gritando. Então, eu sempre fui insuportável. Então ela falava, fala baixo, menina! Mas isso tem alguma coisa a ver, Luana? Falar baixo? Ah, é legal a gente pensar o que é pro ambiente que comporta pro nosso volume de voz, né? Então, assim, de repente, nesse ambiente fechado, não precisa mesmo falar alto, falar competindo com os outros, né? Isso aí entra até na educação. Ah, com certeza. Ah, Lu, agora você pegou pesado. Deixa eu te falar uma coisa. pesado. Deixa eu te falar uma coisa, Lu, mas nem sempre a gente tem a noção da altura da nossa voz. Né? Mesmo nós que trabalhamos com comunicação, você está acostumado a projetar a sua voz, principalmente quando você vai dar palestras, quando você vai dar cursos, né? Você projeta a sua voz, teatro, a gente projeta a voz. Depois que passou aquele momento, você continua projetando a voz, né? Numa conversa intimista, a gente continua projetando a voz e você não percebe, é uma coisa automática. Tem alguma dica para mudar isso, Lu? Tem. A melhor coisa, a gente chama de desaquecimento vocal. O que significa desaquecimento para quem usa a voz falada? É retornar a sua voz para como ela estava antes, como ela é naturalmente. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra, eu faço uma peça de teatro, eu tô na feira, né? Ou eu passei o dia inteiro no telemarketing atendendo o telefone com uma outra postura de voz, eu tenho que fazer algo que minha voz volte pro normal. E aí, o que é legal, a gente sentir como que a voz tá e como seria o normal. Então tem exercícios que aí seria legal consultar mesmo um profissional para saber qual o melhor exercício. E uma dica que é surpreendente é, para descansar a voz, e esse nome não é à toa, desaquecimento, você pode consumir algo gelado. Oba! Então, vovó, é o seguinte, gelado nem sempre faz mal, não é? Olha que dica boa, Lu. Gelado? Você tá contratada. Tô contratada? Tá contratada, Lu, pra que eu consiga modular meu tom de voz nos ambientes internos. E nos ambientes internos, às vezes a gente não precisa mesmo estar super aquecido com a voz, né? Ou melhor, faz exercício para a voz ficar projetada. A gente não precisa dessa voz colocada no nosso dia a dia, Luana, não necessariamente. me tira uma dúvida. Porque nós todos, acordamos com a voz um pouco mais rouca, acordamos todo dia de manhã. Boa, Porque a gente não usa tanto durante a noite. E me pediram para falar sobre pigarro, então vamos falar sobre isso agora. Primeira coisa, é muito importante entender que a voz acorda mais grave, sim, mas não mais rouca, tá? Certo. Não pode ser mais rouca. Mais rouca é um sinal de alerta. Mais rouca pode ser que você tenha tido refluxo durante a noite. E aí você acorda com um pigarro porque teve refluxo durante a noite. Entendi. Isso no caso de rouquidão. De rouquidão. Se ela acorda mais grave, né? Isso, Tem gente que isso, prefere até falar, né? Acorda, quero falar, aproveitar essa voz mais grave. É esperado sim, porque aí a voz tá desaquecida, tá descansada. Então a nossa laringe, ela tá um pouquinho mais para baixo, relaxada, e aí a voz ainda não se aqueceu. Quando ela aquece, ela tende aí pro mais agudo, pro nosso natural. Entendi. Olha Tá? só. Por isso que nós fazemos programa de manhã. Né, Léo? Para ficar assim. Nós já Essa voz escolhemos, maravilhosa. nós já escolhemos de propósito o horário, né? Sabe o que foi muito comum que apareceu? Gargarejo com água morna, sal e vinagre. Vocês Nossa. ouviam essa Pô, dica? eu já ouvi, já usei, é muito ruim. Mas isso é hein, muito gente? ruim, hein? É isso que eu ia falar, isso é ruim demais. Ai, gente, olha só. O que é bom? Aí entra no tema que o Lê acabou de levantar.
Se você tiver refluxo, quer dizer que você queimou de alguma forma a sua garganta com o ácido que veio do estômago. Então não é legal colocar sal. Então, vovós, não vale dar dica para os seus netos e filhos se você não sabe qual a causa do problema. Entendi. Tá? Por isso que assim, tenho que insistir. Precisamos ir ao médico. Não dá pra gente deduzir por que a gente tá com problema de voz. E no caso, o especialista em voz é o fono, o otorrino... Otorrinolaringologista e fonoaudiólogo. Gente, trabalham em consulte conjunto. um médico. Não Consulte. joga no Google. Outro dia minha mãe colocou que ela tava com um dedo doendo, ela jogou no Google, falou que era câncer, é o começo do fim. Eu falei, mãe, calma. Não é assim. Ah, até se você juntar causas de dor de cabeça, você vai estar com câncer, né? Tumor no pâncreas. Eu Que falei, horror. ah, meu Deus do céu. A melhor coisa é consultar o médico e, por exemplo, nesse caso de gargarejo de água morna, sal e vinagre, pensa bem, vinagre é ácido. Totalmente. E né? o refluxo é o ácido do seu estômago na sua garganta. Já faz mal. Imagina colocar um ácido artificial na garganta. Então, gente, vinagre não. O sal, se você tiver gripado, tá com um monte de congestão, o nariz não tá legal, tá com secreção, o ouvido coçando e a garganta também, talvez você esteja ou num quadro alérgico ou num quadro de gripe. Talvez a água morna e sal te ajude a tirar essa secreção. Mas quando você tá com refluxo, não pode pôr sal na garganta. E refluxo já é um probleminha mais complexo também, né, Luana? Já. É bom ir ver um médico, né? Tem que cuidar da alimentação, e aí de repente a gente entra até com o nutricionista, porque o otorrino e o gastro vão ver se é refluxo. Se for, possivelmente entra com medicação, a fono entra com exercícios para eliminar a secreção e a nutricionista cuidando da alimentação dessa pessoa. Ou seja, é uma Complexo. força-tarefa. É uma É uma força-tarefa. força-tarefa É isso mesmo. total. Legal. Que mais? E cravo? Vocês já tinham ouvido isso? Então, eu É. ouvi falar do cravo, mas assim, até ouvi uma dica de uma cliente sua, Edna Mello. Ah. A Edna Mello tava falando que além de deixar o hálito legal, dá um pique bom, né? O cravo dá um pique, né? Então, mas assim, não é pra mastigar, é só pra deixar na boca, né? Só pra ir sentindo o gostinho, né? Outra coisa isso que é mesmo? ruim pra Isso aí. caramba também. Vocês gostam? Eu não Eu gosto não muito, gosto não. muito, Não, não. eu não ligo que tenha no beijinho, né? Ah, aí é outra história. Mas o cravo, ele tem algumas propriedades que ajudam a eliminar o vírus, mas ele não é suficiente para você substituir se for um caso de medicamento, tá? Então, no começo de gripe, de tosse, o cravo pode ajudar, inclusive diminuir tosse. Olha que bacana. Sabe uma coisa que diminui tosse também, que tem estudo comprovando? Mel. E a gente... Mel né? é ótimo. E o né? mel- Eu, na verdade, sempre achei que fosse crendice popular. Pois é, eu também. Tem muita coisa, tá, gente? Por exemplo, romã, não tem nenhum estudo que comprove que romã faz bem pra O garganta. que eu mais fiquei impressionado foi com a maçã. Com a Que a maçã. maçã não é blá blá blá, né? Blá, blá, Mas blá. na verdade ela é astringente, né? Sim, Então assim, ela promove uma higiene bucal, né? Então assim, ela tem a sua finalidade, E né? eu comendo Sim, mas maçã não pra- todo dia. Achando que ia virar Achando que ia o falar, cara. o cara da voz. Mano, Ela outra não coisa. melhora a voz, né? Mas ela te ajuda na articulação, no sentido da saliva ficar menos viscosa. Mas ela não passa pela prega vocal. Ô Luana, e o Viczinho, o Vic Vaporub passar aqui e ali, isso ajuda mesmo? Ele esquenta, né? E aí ele tem as propriedades dele, que é também de medicamento, acho Cheirar que é também, legal. colocar aqui na respiração, Porque né? ele abre, ele é vasodilatador. Isso é muito legal da gente falar, porque me deram dica também do álcool. Vocês já viram isso? Coloca um paninho com álcool, eu né? tinha problema de... Eu ficava afônica, né? Aham. Tinha muita dor de garganta também. E aí eu fazia isso à noite. A minha mãe fazia, na verdade, né? Quando eu era criança. E aí depois eu cresci e continuei fazendo, né? Eu não sabia se dava certo ou não, mas a gente continua. Ó, eles dois têm uma propriedade diferente. O álcool, ele é vasoconstritor, ou seja, ele deixa o seu músculo e as suas veias mais contraídas. E aí diminui a dor, não fica passando a inflamação para outros lugares. Então não é psicológico. Realmente Não funcionava é quando eu só era criança. psicológico, não, é. E aí tem o cuidado, quentinho, né? O Vic, ele abre os nossos canais, então é mais fácil mesmo de respirar, tá? Então tem essa propriedade. Eu usava os dois quando criança. É.
E Então, olha, tem ah, algumas coisas que são, que nem, como é que você falou, que são mitos populares, não? São mitos populares. Tem umas que são verdade, tem outras que não, né? Pois é. A gente, bom, quando a gente cuida de uma forma complementar, como a vovó ensinava, é muito provável que de ser cuidado, de ter o psicológico dizendo vai dar certo, dá certo, né? Porque, por exemplo, a romã, não tem estudo dizendo que a romã faz bem pra garganta, mas eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Eu faço gargarejo com romã. A romã tem propriedades antibacterianas, mas não tem comprovação que ela elimina o seu quadro gripal, o seu quadro que você precisaria, por exemplo, de um antibiótico. O mel tem estudos com crianças de 1 a 5 anos dizendo que ele diminui a reação de tosse. Olha só. E como tosse, você está batendo uma corda vocal na outra, é muito legal que você diminua Claro. o quadro de O tosse. atrito, né? O O atrito, atrito. A tosse exatamente. é violentíssimo É pro violento, corpo, não é? nossa, é um atrito total, né? Tosse e pigarro. E pigarro. Você bate uma prega vocal contra a outra, você tá machucando o seu órgão, o seu instrumento. de trabalho. Conheço pessoas que não fumam. E ontem, inclusive, foi o Dia Mundial Antitabagismo, né? Sem cigarro. Ah, Inclusive, então, eu conheço pessoas que não fumam e têm pigarro. Uhum. O que é isso? Essas pessoas poderiam olhar primeiro para a alimentação. Então, por exemplo, cuidado. Tô falando besteira, não? Tá falando muito existe, certo. não é? Existe mesmo. Tem 3 causas de pigarro clássicas: cigarro, quadros de rinite, sinusite, alérgicos e alimentação. Então, tomar cuidado, por exemplo, com refrigerante. Tem um refrigerante aí Bem que é conhecido, veneno, né? né? Que tem cafeína e tem gás. O gás tem que sair por algum lugar, né, gente? pois E daí é. sai pela boca junto com o ácido que está lá no estômago. Então, essas pessoas que têm pigarro sem ser fumantes, muito cuidado com a alimentação. Um estudo novo que a gente descobriu é que molho de tomate causa refluxo. E o Caramba. refluxo causa pigarro. Ou seja, o cuidado... Nossa! Não é possível! Não é possível! O Leandro Gaia tá fazendo palhaçada com a gente. Não é possível. Ele Foi tá o dia certo. que fomos muito longe, viu, meninas? Parece, mas... Leandro, semana que vem a gente começa mais tarde, excepcionalmente. Exatamente, isso. né, Fê? A gente começa às 10h30, E vai até às 12. porém, hoje tem reprise do Tribo às 8. Às 8 horas da noite nós temos reprise. Opa! Luana, Se você perdeu, né? Tá lá a sua ver. chance de ver. Luana, vamos falar sobre refluxo no próximo? Que Podemos tal? falar? Vamos falar sobre refluxo. E Vamos. quem cuida da vovó? Ah, quem cuida? Ô, vovó! Quem cuida da gente. vovó, Mas né? a dica principal é: otorrino, se sentir alguma questão de garganta, 15 dias rouco, é sinal de algum problema, de alguma doença na voz. Então, médico, fonoaudiólogo, estamos aqui para cuidar de vocês. Uma outra coisa, gente, entre lá nas nossas redes sociais, deixe lá o tema que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber da Luana. Manda suas perguntas, manda aqui pro Tribo também, no nosso WhatsApp. Não deixe de mandar, nós queremos ouvir vocês. A Luana é Tribo, a Luana é nossa. A Luana é nossa, é Tribo, voz na lata. Obrigado, meninas, por mais uma quinta-feira. Obrigada a Eu que vocês. Uma agradeço. delícia. Foi muito Semana que bom. vem estamos aqui, não estamos? Opa.